Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro aqui da disciplina O papel do administrador, o papel aí da administradora. Vamos começar o nosso encontro de hoje com uma pergunta. O que vem na sua mente, na sua cabeça, quando você ouve a palavra administrador? Será que vem aí à sua mente uma pessoa com terno, um executivo, uma executiva, que fica ali numa sala fechada, cheia, né, de planilhas, trabalhando ali em frente ao computador, né, analisando gráficos? Bom, na realidade, essa imagem do administrador, da administradora, é um estereótipo muito comum, mas a realidade ela é bem diferente e muito mais interessante. Na verdade, como eu sempre digo, a administração ela está em tudo na nossa vida. Desde a hora que você organiza o seu tempo de estudo, até quando você junta aí os seus amigos para um trabalho em grupo, ou até mesmo quando você organiza a sua rotina de trabalho, tudo isso envolve administrar algo. E saber administrar não é só para quem pretende abrir uma empresa. É uma habilidade que vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos mergulhar nas funções básicas do administrador, começando por duas funções que são a base de tudo, que é planejar e organizar. Planejar e organizar é como a fundação de um prédio. Se você fizer direitinho, tudo o que vier em cima fica muito mais fácil e seguro. E sabe o que é mais legal? Você provavelmente já faz planejamento, organização no seu dia a dia e muitas vezes você acaba nem percebendo que faz isso, que cumpre essas funções de planejamento e organização, até mesmo no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando você define qual matéria você vai estudar primeiro, ou quando você arruma aí o seu quarto, a sua casa, para encontrar aí as coisas, né? Você deixa o teu ambiente mais organizado para encontrar as coisas mais fácil. Você, na realidade, está planejando e organizando. Agora, imagine fazer isso em uma grande empresa com dezenas, centenas, né, de pessoas envolvidas, né, e muita grana, inclusive, em jogo. A lógica, ela é a mesma, porém, numa outra escala. Então, nós vamos descobrir aí o que significa, né, essa arte, na realidade, de planejar e organizar, seja na sua vida, seja, né, no trabalho, ou mesmo, por que não, no seu próprio negócio. Então, antes da gente mergulhar, né, no nosso conteúdo, é importante então sabermos onde queremos chegar. Então, o nosso primeiro objetivo aqui no nosso encontro é compreender as funções de planejar e organizar. Pode até parecer óbvio, mas quero até que você faça uma reflexão. Será que realmente nós entendemos o que significa planejar e organizar de verdade? Porque organizar, planejar não é só fazer uma listinha de tarefas a cumprir, né? Ou arrumar simplesmente o nosso ambiente de trabalho. Quando eu falo planejar e organizar, eu estou dizendo que a gente precisa, na realidade, pensar antes de agir e estruturar, vários elementos para que as coisas possam realmente dar certo. Então, planejar é como ser o roteirista da sua própria história. Você define o que quer alcançar
e traça aí os caminhos para chegar lá. Organizar é como ser o diretor ou a diretora de cinema. Você escolhe o elenco, você monta os cenários e garante que tudo esteja no lugar certo, na hora certa. E aí, quando essas duas funções, planejamento e organização, elas se encontram, a mágica acontece. Então, hoje nós vamos compreender um pouco mais o que significa planejar e organizar, que são duas funções aí da administradora e do administrador. O segundo objetivo do nosso encontro aqui é identificar competências essenciais do administrador. Aqui a gente vai além das funções. Nós vamos mergulhar, na realidade, nas habilidades que todo bom administrador ou administradora precisa ter. E olha, muitas dessas habilidades você já pode, inclusive, começar a desenvolver agora. Não é só sobre, quando a gente fala aí de identificar competências do administrador, eu gosto de salientar que não é só sobre calcular números ou fazer planilhas, é sobre saber, quando eu falo da habilidade do administrador, é sobre saber se comunicar, trabalhar em equipe, ter visão sistêmica, isto é, ter a visão do todo e conseguir se adaptar às mudanças. São as chamadas soft skills e elas são super valorizadas no mercado de trabalho. E quem domina essas competências acaba, sem sombra de dúvida, se destacando muito mais. E o nosso terceiro objetivo, aqui no nosso encontro, é analisar o perfil do administrador contemporâneo. A realidade, você já sabe disso, é que o mundo ele mudou e muda numa velocidade muitas vezes até assustadora. E o administrador, o perfil do administrador também mudou. Hoje não basta ser chefe, não basta ser a chefe. É preciso ser líder, estratégico e digitalmente conectado. O administrador, a administradora do século XXI é aquela pessoa que não tem medo de inovar, que abraça a tecnologia e que entende que empatia e colaboração são tão importantes quanto os resultados. E o melhor, esse perfil não tem nada a ver com dom. Esse perfil, ele pode ser construído. E você pode começar a se construir agora. Então, resumindo, ao final do nosso encontro aqui, você vai sair sabendo não só o que é planejar, o que é organizar, mas também quais as habilidades você precisa desenvolver e que tipo de administrador o mundo espera por você. Que tipo de administrador o mundo hoje busca. Mas, bora lá, agora que a gente sabe onde queremos chegar, vamos entender como chegar lá. E é aqui que entra o processo administrativo, que nada mais é do que o ciclo que todo administrador segue para garantir que as coisas aconteçam de forma organizada e com resultado. Vocês já ouviram falar de um termo chamado PODC? Vou repetir. Já ouviu falar? Talvez, se você trabalha já numa empresa, você talvez até já tenha ouvido falar de um termo chamado PODC. Bom, PODC é a sigla que resume as 4 funções básicas da administração, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. 4 funções básicas. Então, POC, aliás, PODC, PODC, resume aí, são siglas que resumem as 4 funções básicas
da administração: planejamento, organização, direção e controle. E olha, não é à toa que essas funções aparecem nessa ordem. É como uma receita de bolo. Você não começa colocando a massa no forno, certo? Primeiro você planeja, né, o que fazer, depois organiza quais, né, são os ingredientes aí, e aí dirige, né, quem vai fazer o quê. E por fim, controla, né, fazendo aquele questionamento: será que ficou bom? Será que está bom? Então, cada uma dessas etapas, elas são super importantes e uma depende da outra. Se você pular uma dessas etapas, o resultado pode sair pela culatra. Ou, né, no mundo empresarial, tá prejuízo, causar retrabalho, ou até mesmo manchar a reputação da organização, da empresa. Mas calma, não um processo engessado, pelo contrário. Esse processo ele é contínuo e interligado. Isso significa que depois que você controla, muitas vezes você precisa replanejar, reorganizar e redirigir, ok? É um ciclo que não para assim com a nossa vida. É, Vamos fazer uma analogia agora, né? Uma comparação. Pensa num jogo online. Você traça uma estratégia, então você planeja. Você monta o seu time, então você organiza. Você joga, então você dirige. E no final, né, você analisa o seu desempenho, controla. E aí é aquela história. Se você, num jogo, né, você perde aquela partida, o que que você faz, né? Você volta para a estratégia, ajusta o que precisa ser ajustado e tenta de novo. No mundo corporativo, nas empresas, é a mesma coisa. É uma empresa que não segue este ciclo pode até ter sorte por um tempo, mas dificilmente vai se sustentar a longo prazo. A concorrência ela é grande. O mercado ele muda muito rápido e os clientes estão cada vez mais exigentes. E o mais legal é que você, sem pensar, muitas vezes já aplica, né, esse processo administrativo aí no seu dia a dia, mesmo sem perceber. Então, quando você decide, né, por exemplo, fazer uma viagem com os amigos, primeiro vocês vão planejar para onde vocês vão, quanto vocês vão gastar, depois vocês vão organizar quem vai levar o que. Aí no dia da viagem, todo mundo se coordena, e no final vocês avaliam se tudo deu certo. Viu? Só que comparativo, né, interessante, conectando a esse processo administrativo numa tarefa, né, ou em algo do seu dia a dia. Então, guarda essa sigla PODC, ok? Ela vai ser a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente, ok? Agora, vamos então falar sobre a função, né? Vamos falar sobre a função, que é o ponto de partida de tudo, que é planejar. Se o processo administrativo fosse uma viagem, planejar seria o momento em que você escolhe o destino, traça a rota e define, né, o que vai levar aí para a viagem. Sem isso, você pode acabar no lugar errado, sem dinheiro ou até mesmo sem a passagem de volta. Então entenda que planejar, na essência, é estabelecer objetivos e traçar estratégias para alcançar esses objetivos. Planejar significa responder a perguntas como onde queremos chegar, onde a empresa quer chegar, como vamos fazer, né, para chegar aonde a gente deseja, quanto tempo, né, e quais recursos nós vamos precisar ou a empresa vai precisar para atingir um determinado
objetivo. Então, planejar é o estabelecer aí objetivos e traçar as estratégias. E aqui tem um detalhe importante. Existem diferentes níveis de planejamento. Tá? Vamos começar, né, já que existem diferentes níveis de planejamento, de traçar objetivos e estratégias, vamos começar falando do planejamento estratégico, que é o mais amplo. É a visão a longo prazo da empresa. Então, por exemplo, a empresa pode ter como planejamento estratégico, isto é, como objetivo a longo prazo, ser a marca mais lembrada no segmento de moda sustentável nos próximos 5 anos. Isso é um planejamento estratégico. É um objetivo, uma visão, é um lugar onde a empresa quer chegar no longo prazo. Agora nós temos um outro nível de planejamento, que é o planejamento tático. O planejamento tático é a ponte entre a estratégia e a ação. Aqui, os departamentos, nesse nível de planejamento, no planejamento tático, os departamentos, eles definem como vão contribuir para o objetivo maior. Exemplo, a área de marketing planeja uma campanha para aumentar o reconhecimento da marca, o setor financeiro avalia os recursos que serão necessários, né, para que a empresa atinja aí os seus resultados. Então, planejamento tático já são os objetivos traçados pelos departamentos para que a empresa como um todo atinja o objetivo maior, né, que está conectado ao planejamento estratégico. E por fim, dentre os níveis aí, né, de planejamento, nós temos o planejamento operacional. O planejamento operacional é o mais específico. Por quê? O planejamento operacional ele vai focar no curto prazo e no dia a dia. São as listas aí de tarefas que precisam ser feitas hoje, amanhã, na próxima semana. Então, trazendo aí um exemplo, tá? A produção de uma empresa define a meta de confeccionar 500 peças por dia. Então, essa tarefa de confeccionar 500 peças por dia de um determinado produto faz parte de um objetivo operacional. Então, um exemplo prático que basicamente todo mundo conhece, né? Que o lançamento de um novo produto. Primeiro, a empresa, né? O primeiro passo, a empresa planeja estrategicamente, né? Então, nós queremos um lançamento de um novo produto, conquistar o público jovem com um smartphone mais acessível. No planejamento tático, no nível tático, as áreas de produto, marketing, vendas, né, precisam se organizar. E no operacional, a equipe de produção vai definir as metas diárias e o setor de logística se prepara para a entrega. Então, sem planejamento, o lançamento de um produto poderia virar um caos. O estoque, às vezes, de materiais para se fazer o produto poderiam ser insuficientes caso não haja um planejamento. A campanha, né, de marketing pode ficar aí, né, desconexa, né, em relação àquilo, né, que a empresa pretende atingir. A equipe, se não há planejamento, ela fica perdida, ela não sabe aonde chegar, ela não sabe como nem se preparar. E aí, entra uma informação importante, né, que me veio agora à mente. Muitas empresas, elas não conseguem bons resultados justamente porque elas não realizam esses 3 níveis de planejamento, seja planejamento estratégico, né, que é aonde a empresa quer chegar no longo prazo, elas não se planejam de forma tática, quer dizer, os departamentos, os setores não sabem, né, o que eles precisam
fazer e, por consequência, né, não há um planejamento tático, não há um planejamento operacional. As pessoas ficam sem saber ao certo o que fazer diariamente, ok? Agora, vamos entrar, né, num outro tópico importante, porque se planejar é como traçar o mapa de uma viagem, organizar é fazer as malas, né, separar a grana, combinar quem vai dirigir e garantir que todo mundo saiba aí o seu papel nessa aventura. Né? Então, organizar é o momento, na realidade, aonde são estruturados os recursos e os processos, as tarefas, para transformar aquele plano, né, realizado lá no planejamento, em realidade. Então, imagine o seguinte: você e seus amigos planejam um festival de música. Vocês já sabem aí as bandas, né, que vão que você quer que toque, né? No festival que você e seus amigos estão planejando. Você já sabe aí o local, a data, né, o público, legal. Mas se ninguém souber quem cuida do som, quem vende os ingressos, quem monta o palco, quem faz a segurança, o evento acaba virando um caos. Então, organizar é exatamente isso. Definir quem faz o quê, com qual recurso e quando. Então, vamos detalhar agora os principais elementos que compõem uma boa organização. Primeiro, quando a gente fala em organizar, dentro da questão do processo administrativo, primeiro eu preciso pensar na estrutura organizacional, o famoso organograma, que é o esqueleto da empresa, que mostra as áreas, como elas se relacionam, quem se reporta a quem, quais são as responsabilidades de cada um, como as responsabilidades e as tarefas estão ou serão distribuídas, ok? Então, o organograma, a estrutura organizacional, é um elemento fundamental quando a gente entra dentro desse conceito organização. Então, eu preciso definir os papéis, as tarefas, os setores, a missão de cada um dos componentes da empresa. O segundo elemento dentro da organização é a divisão de tarefas. Aqui a gente parte do princípio de que ninguém faz tudo sozinho, né? Ninguém faz tudo sozinho e nem deve fazer tudo sozinho, porque vai ficar sobrecarregado. Então, cada pessoa ou cada time fica responsável por uma parte do processo, de acordo com as suas habilidades e também de acordo com as suas especialidades. É como num time de futebol. O goleiro defende, o atacante faz o gol, o técnico dá o direcionamento, cada um no seu quadrado aí, né? Mas todos jogando pelo mesmo objetivo. E o terceiro elemento dentro da questão da organização é a alocação de recursos. Vou repetir: a alocação de recursos. Isso inclui pessoas, inclui dinheiro, equipamentos, tecnologia, tempo, tudo o que é necessário para executar o plano, ok? Então, se faltar aí recurso em algum lugar, o projeto pode travar. Se sobrar, né, recurso, né, em um determinado setor, isso pode significar desperdício. Então, organizar, entenda que organizar é como ser o maestro de uma orquestra. Você precisa garantir que cada instrumento entra na hora certa, com a intensidade adequada. Um exemplo prático: a montagem de uma equipe para um projeto. Digamos que você seja aí o responsável ou a responsável por criar um aplicativo novo. Você não vai fazer tudo sozinho, certo? Você precisa de designers, você precisa de programadores, testadores,
É um gerente. Então, organizar é definir quantas pessoas de cada área são necessárias, quais, né, vão trabalhar juntas, quais ferramentas vão ser utilizadas, qual o prazo para cada uma, né, das etapas, né? Na realidade, então, o organizar é justamente isso, colocar ordem no caos. E adivinha, olha como que esses elementos se conectam também ao seu dia a dia. Você já organiza, já se organiza aí no seu cotidiano. Quando você divide as tarefas da casa com a sua família, quando organiza seus materiais de estudo, né, por matéria, quando combina aí com seus amigos quem leva o que para um determinado passeio, tudo isso a prática da organização. Agora, imagine fazer isso em uma empresa com centenas de funcionários, vários departamentos, né, recursos financeiros, né, a serem administrado, parece desafiador, né, e com certeza mas é justamente isso que torna o administrador tão essencial. E aí, né, já que para essas funções de planejar, e organizar se faz necessário, né, a figura do administrador, vamos entender, né, agora algo muito importante que são as competências do administrador. Porque agora que a gente entendeu as funções de planejar e organizar, vem, desculpa, vem a seguinte pergunta, né? Que habilidades um administrador precisa ter para colocar tudo isso em prática? Porque não adianta só conhecer a teoria, é preciso aplicar no dia a dia, lidar com pessoas, tomar decisões e se adaptar aí aos imprevistos. Então, vamos explorar agora três competências essenciais que todo bom administrador, toda boa administradora deve desenvolver. A primeira é a competência técnica. Essa é a mais, inclusive, né, a competência técnica é a mais fácil de se entender. Né? Porque a competência técnica é o conhecimento específico sobre a área em que você atua. Se você é administrador ou administradora em uma fábrica, você precisa entender de processos produtivos. Se você é administrador ou administrador em um hospital, você precisa conhecer sobre gestão na área da saúde. Se você é gestor, administrador, administradora em uma empresa, né, de tecnologia, você precisa saber sobre inovação. Então, a competência técnica é o saber fazer. Mas, atenção, só a competência técnica não basta. Conhecimento técnico é a base, mas, né, não sustenta, né, tudo sozinho. E aí entra, né, a segunda competência importante aí para o administrador, para a administradora, e essa segunda competência talvez é a mais importante, que é a competência humana. Aqui a gente fala da habilidade de se relacionar, de trabalhar em equipe, de comunicar-se com clareza, de praticar a empatia e também resolver conflitos. Um administrador ele pode ser o maior expert, o maior especialista, por exemplo, em finanças. Mas se não souber lidar com pessoas, vai ter dificuldade para liderar, para motivar, para engajar a equipe. Né? E numa época em que o trabalho em equipe e a diversidade são cada vez mais valorizados, essa competência é um diferencial. Então, a competência humana hoje ela se coloca como um grande diferencial. E a terceira competência é a competência conceitual. Essa é a mais abstrata, tá? Mas ela é muito poderosa. A competência conceitual é a capacidade de enxergar, de visualizar a empresa, a organização como um todo.
né? Entender como as partes se conectam e visualizar o impacto das decisões em diferentes áreas. Significa o quê? É o saber pensar estrategicamente. Enquanto que a competência técnica olha para as árvores, a conceitual enxerga a floresta como um todo. É o que permite ao administrador antever, né, tendências, identificar oportunidades e tomar decisões que beneficiem a organização como um todo. E olha, o mundo moderno exige que a gente desenvolva essas três competências de forma integrada. Não basta ser só técnico, nem ser só gente boa e também não basta ser só estrategista. O administrador, a administradora do século XXI é um misto disso tudo e mais um pouco. E a boa notícia, você pode começar a desenvolver essas competências agora. Participando de trabalho em grupos, organizando, por que não, alguns eventos, né? Tudo isso conta, tá? E aí, chegamos no momento, depois de entender aí, né, o perfil do administrador contemporâneo, chegou a hora de a gente falar sobre um dos temas, né, mais interessantes, tá? Que nós falamos, aliás, né, das competências, né? Vou até voltar aqui o slide. Nós falamos das competências do administrador e agora vamos entrar, né, no perfil do administrador contemporâneo. Por quê? Né, falar, você falou das competências, né? Agora você vai falar do perfil do administrador contemporâneo. Falei há pouco para você que o mundo mudou e o administrador também precisou evoluir. Se antigamente a imagem do administrador era aquela pessoa, né, de terno, né, gravata, fechado no escritório, só dando ordens, hoje a realidade é completamente diferente. Vamos explorar agora três características, né, as três características principais aí do administrador do século XXI. Primeiro, o administrador, a administradora contemporânea é adaptável e colaborativo. O mercado hoje é volátil, incerto, complexo. Isso significa que as regras do jogo mudam o tempo todo. Então, um administrador que não sabe se adaptar, ele acaba, né, ficando para trás. E mais do que isso, o administrador contemporâneo, ele precisa ser colaborativo. Nada daquela postura de que eu mando, você obedece. Hoje é sobre trabalhar em rede, ouvir o time, ouvir a equipe, né? Co-criar soluções e entender que ninguém faz nada sozinho. É como, né, um jogo online, cada um tem aí a sua especialidade, mas o sucesso depende do time todo trabalhar junto, ok? Uma segunda é, capacidade, um segundo elemento aí do administrador contemporâneo é ser um líder, uma líder estrategista. Repare na palavra líder e não chefe. Um líder é aquela pessoa que inspira, que motiva, que desenvolve pessoas. O chefe é aquela figura que só manda. O administrador contemporâneo é aquele que consegue enxergar o todo, né? Então ele tem uma visão estratégica, né? E ao mesmo tempo direcionar, guiar a equipe com um propósito humano. Ele não só pensa no que fazer, mas no porquê fazer daquela forma. Como fazer, né, de um jeito que envolva todas as pessoas da equipe. Ok? Então, hoje é fundamental essa postura de líder estrategista. E o administrador contemporâneo, ele é digitalmente capacitado. Isso não significa ser um expert em programação, mas sim ter familiaridade com ferramentas digitais, entender de dados, saber como a tecnologia pode melhorar processos e, claro, né, o administrador
contemporâneo, além de melhorar o processo, tem que estar aberto aí a inovações. Hoje, até a padaria da esquina usa um sistema, um software de gestão. Faz delivery por aplicativo e se comunica aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. Imagine uma empresa grande. Então, quem não se atualizar acaba ficando para trás. E isso inclui saber liderar equipes à distância, equipes remotas, usar plataformas de colaboração e também tomar decisão com base em dados, ok? E aí entra aquela história, né? Será que o administrador contemporâneo, para você, né, ser um administrador, uma administradora contemporâneo, você precisa ter um dom? Não. Na realidade, tudo isso você pode adquirir. Essas capacidades, essas habilidades, elas podem ser adquiridas. Ok? E um detalhe, essas características, elas são valiosas em qualquer carreira. Ser adaptável, colaborativo, líder e digitalmente capacitado são habilidades que o mercado busca e busca muito. Além disso, esse perfil ele é construído, tá, ao longo do tempo, não é da noite para o dia que a gente vira um super administrador, uma super administradora. É com estudo, com prática, errando, aprendendo e principalmente se abrindo aí a novas experiências. Então, quero até que você reflita como que você pode começar então a desenvolver essas características aí no seu dia a dia, seja na escola, na faculdade, nos seus projetos pessoais, né, ou até mesmo no seu estágio, no seu emprego. E agora chegamos então naquele momento de aplicar tudo que a gente viu até esse exato instante, ok? Tem aqui uma atividade prática, uma atividade prática aí para que você reflita, para que você põe realmente, né, a mão na massa. E aqui existe nessa atividade alguns desafios, né? Na realidade, essa atividade te faz refletir aí, né, em um cenário, né? Te faz refletir, né, dentro de um cenário fictício, onde você foi contratado para organizar um evento de lançamento de um novo game na sua cidade, ok? Essa é a atividade. Então você vai, né, entender, né, que para um lançamento vai envolver o quê? Planejamento, né? Então qual é o objetivo principal do evento? Quais as metas específicas para esse evento? Por exemplo, quantos participantes deverão ter, né? Você gostaria que tivesse no evento, né? Vai envolver, né, organização, quem vai fazer o que, os recursos necessários, ok? Então, essa atividade é para você começar a pensar mais como que o planejamento, a organização, conectado aí ao perfil, da administradora, do administrador contemporâneo, como que isso pode ser colocado em prática, ok? E aí entra aquela história, é um desafio, né? Essa atividade ela, né, se coloca como um desafio, mas não fique preocupado em fazer, né, essa atividade, né, proposta de uma forma perfeita. O importante aqui é a tentativa, é você refletir sobre esse cenário fictício que eu te falei, e ver como que poderia ser aplicado esses elementos que é o planejamento e a organização, ok? Nossa jornada continua e eu te vejo, eu ia falar logo logo, né, daqui a pouco, mas te vejo, no nosso próximo encontro. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!